amiga Gêmeos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. E você, Gêmona minha, tá bem? Eu estou bem. Acabei de voltar de um hackathon. Que eu Nossa! tô aqui, ó. Ainda tô tentando te situar. Desnorteada, né, Gêmona minha? Mas conta, como que foi, Exatamente. amiga? Como que foi pra você, como profissional? O que te ajudou? Olha, primeiro, comunicação, gente. Comunicação é tudo nessa vida. Quando você tá num grupo que você não conhece os participantes e você precisa pensar num problema e numa solução para isso, as pessoas precisam se comunicar. E Ó. esse eu acho que para mim foi o maior desafio. Ai, que delícia. Mas você já se comunica super bem, né? Isso porque você se comunica bem, né, Gêmona Eu minha? Teve acho que essa na sua verdade é dificuldade. é aquela interação com o time, sabe, é todo mundo pensando junto. E aí você tá todo feliz com uma ideia, achando que você teve uma ideia inovadora, aí chega um mentor e fala: "Opa, essa ideia não é tão inovadora assim, já tem fulano fazendo, ciclano fazendo", aí eu falo: "Ah", aí todo mundo desanima e fala: "Ai, vamos pensar em mais um problema". Então, isso pra mim foi muito legal também, porque eu achava que a gente acha que é o alecrim dourado, né? Hum. Que a gente teve uma ideia espetacular, mas quando vai ver na prática, É, já teve gente que pensou nisso antes. mas tá vendo? E como que é legal, né, a gente participar desse tipo de evento, porque às vezes a gente acha que nós somos os melhores na nossa carreira, que a gente tá fazendo tudo bonito, e quando você sai da sua zona de conforto e você ali precisa, né, interagir com pessoas completamente diferentes, que pensa diferente de você fala: "Caramba, eu tenho que voltar a dar alguns passos atrás". E por isso que é importante a diversidade, né. Gente, diversidade é bom. Deus fez um mundo diverso e ele disse que era bom, então vamos pensar fora da caixinha, não é, nem todo mundo precisa curtir as mesmas coisas, pelo contrário, onde há discussão, há um debate, há criação de novas ideias, né, isso, Gemona Exato. minha. E pessoas de várias áreas, de todos os tipos, com várias histórias, então acho assim, isso é sensacional, Perfeito. Mas sensacional. você que tá aí, o que que a gente precisa que vocês façam? Se Se inscrevam. inscrevam, compartilhem, já coloca aí quem que te inspira, já marca essa pessoa aí que a gente agora tem um grupo de curadoria, porque o que a gente tá recebendo de indicação nesse podcast. Fizemos um grupo, né, amiga, Pois é. para ir discutir todas as pessoas que a gente tem recebido de indicação e a gente ama, né, Gemona minha. Amamos um perfil assim, que você vê cada pessoa uma mais incrível que a outra e olha, tá difícil de selecionar. É isso. E hoje a gente tem também mais uns apoiadores aqui no Gemona, né? Exato, vai subir aqui na tela. O Creative Stars é uma empresa que apoia o Gêmona. Então, eles ajudam a gente na parte do marketing, parte de comunicação, toda a parte ali comercial, porque assim, sozinho é muito mais difícil, mas com alguém, com uma equipe, a gente vai mais longe. E hoje, Gemona minha, é o dia que eu acho que eu tô assim. Já passaram pessoas aqui que me deixaram muito felizes e nervosa, né? Muitas vezes eu nem sabia o que falar aqui, que eu só olhava a pessoa e ficava tremendo. Mas hoje é um dia assim que eu estou feliz para um. Por que, Gemona minha? Ó, primeiro eu preciso avisar aqui, gente, a gente tem uma foto com elas no Expo Favela, a gente num podcast, porque a gente invadiu uma sala lá, né, Não. não invadiu, né, convidaram a gente, e aí a gente olhou e falou assim: "Nossa, a gente podia também gravar aqui, que maravilhoso", e elas estavam neste Estavam momento. nesse momento que foi, assim, incrível para nós, né, e a gente carinhosamente chama elas de funcionárias, de trainees, mas gente, elas são profissionais incríveis, né, que têm histórias também maravilhosas, elas estão aqui para compartilhar um pouco da carreira delas com a gente. Então quem tá aqui é Malu e Lu. Eu já vou deixar aqui que é a dupla imbatível, a gente vai subir já até os arrobas para que todo mundo consiga se conectar com vocês. Sejam bem-vindas. É uma Obrigada, honra ter vocês aqui com a obrigada. gente. Obrigada, chefe. Meninas, super obrigada por vocês estarem aqui, a presença de vocês é muito importante para nós, né, vocês são pessoas que incentivam, que fazem a gente correr, fazem a gente não desistir. Segura na nossa mão e puxa e fala: "Vem aqui, vai dar tudo certo", vocês ajudam a gente fazer o Gemona acontecer. Então, de verdade, muito obrigada por vocês estarem aqui, viu. Gente, eu que agradeço o convite, né? Eu acho que o podcast é um canal para que a gente possa estar nos apresentando, para que a gente possa estar empoderando outras pessoas, porque o que vocês fazem
pensa que em outros lugares, nas periferias, as pessoas gostariam de estar fazendo e falta essa oportunidade. Então, Sim. vocês passam a ser inspiração para muitas pessoas. Tenho certeza disso. Muito A gente fica obrigada. como? Derretida, coração quentinho. É isso. E você, Malu, vamos começar falando um pouquinho da trajetória de vocês, porque vocês inspiram demais. E é importante, as pessoas, os seguidímonos que estão nos ouvindo, que acompanham o nosso podcast, consigam se ver em outras posições. Vocês saíram da bolha de vocês, conseguiram furar ela de alguma forma. Então, se vocês puderem contar, poxa, eu vim de tal lugar e hoje eu faço isso. É importante para que as pessoas conheçam, se inspirem também. Bem, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Acho que vocês entregam uma contribuição muito importante para a sociedade, para as mulheres pretas. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu comecei a minha carreira já como empreendedora. Eu sempre fui empreendedora. Minha mãe tinha um escritório de contabilidade, meu pai era contador, então minha mãe falou: você vai ser contadora. Já te determinou, já. Filho você de ser- peixe, peixinho é. Eu queria ser jornalista e minha mãe falou: não, você vai ser contadora e depois de contadora você vai ser o que você quiser. E foi muito importante isso na minha trajetória, porque eu aprendi dentro de casa e ali eu fui fazendo escolhas mais seguras, porque para nós que somos mulheres pretas, o mercado de trabalho ele é muito mais difícil da gente avançar, né? Então eu cheguei já com um histórico de pais contadores. Meu pai ensinava na universidade, minha mãe tinha um escritório de contabilidade, então eu comecei a minha vida com escritório de contabilidade ensinando em uma faculdade. A partir daí eu pude fazer mudanças seguras. Então eu resolvi estudar direito, aí eu fui trabalhar para empresas, eu sou advogada empresarial, e a partir daí eu fiz novas escolhas, e hoje eu já estou em um outro rolê, que mais para frente eu vou falar, mas é isso, eu acredito que acessar o mercado de trabalho, porque empreender, eu sempre digo, empreender deveria ser uma escolha, mas nem sempre é. Então, no meu caso, graças a Deus, foi. Então, eu pude fazer escolhas muito mais seguras através do empreendedorismo que veio de berço do que uma pessoa que empreende por falta de opção. Então, é um pouco disso. Que legal. E até é importante. Você tá vendo o sotaque aqui um pouquinho diferente, Eu né, até Giovana falar. Minha? Será Esse que ela é de sotaque, São Paulo, Da gente? onde que você é? Eu sou da Bahia. Que Eu sou da delícia. terra de Caê. Mas é isso, gente. Eu sou baiana, então agora eu estou aqui em São Paulo. Vim por outros motivos, mas a minha carreira está me mantendo aqui. Hoje eu tenho uma consultoria. Não saí da área de empreendedorismo, mas tenho uma consultoria que ajuda empresas a se manter legais, compliance com a nova lei, a Lei 14.457, que ajuda na prevenção e combate à violência contra as mulheres nas empresas. Nossa, que Uau. incrível. Que Uau. incrível. E aí, Lu? Bom, depois dessa Só mulheres incríveis a aqui. Malu é super inspiradora. Bom, eu falo que a educação, acho que foi o melhor caminho que eu escolhi, né? E eu sempre falo isso para as pessoas que estão ao meu redor, os adolescentes, a minha família. Eu venho de uma família muito numerosa, né? Nós somos em 9 filhos, eu sou a sexta e fui a primeira a ingressar numa faculdade. Né? Uau. Então, assim, a educação, eu sempre sonhei em ser alguém e ir para o mundo acadêmico, que eu sei que ali eu ia transformar, né? Transformar a minha vida e transformar a vida das pessoas que estão próximas a mim. Então, quando eu vi os meus irmãos, depois que eu fui para o mundo acadêmico, primeira faculdade, que para eles era muito distante, né? E aí eu ver eles ingressando também na faculdade, para mim foi um orgulho muito imenso, né? E Lu, desculpa te cortar, mas eu queria saber, porque como você foi a primeira a dar espaço, e eu acho que pode ser que tenha algum seguigêmono aí que seja o primeiro também, né? Acho que temos muitos primeiros aqui. O que te estimulou? Você tinha alguma referência? Você tinha alguém que te inspirava? O que te fez
fazer esse movimento? Quem me inspirou, na verdade, foi a minha mãe. Ela não está mais aqui hoje entre a gente, mas apesar dela ser uma semi-analfabeta, ela sempre incentivou os filhos a estudarem, né? Ela não tinha condições financeiras para nos apoiar, né, no mundo acadêmico, mas ela sempre estava ali apoiando. Quando eu fui fazer meu TCC, ela estava lá na frente. Ela Ai, até que ameaçou. linda. Ai, mãe, Conta essa estamos aqui. ameaça aí que a gente quer saber, para as mães aí que estão ouvindo, ó. A mesa, né, dos orientadores falando, ó, é a minha filha que vai apresentar, então, né, por favor, foram muitos anos estudando, noites em claro, então, assim, acho que é uma pessoa que ela me inspirou muito, apesar de ter pouco conhecimento, né, não ter acesso aos estudos, ela ensinou e ela incentivou muito os filhos a trilharem esse caminho. Então, para mim, ela foi uma grande incentivadora, uma grande inspiradora nessa minha vida, nessa minha vida acadêmica. E com isso veio, né? As portas se abriram, como a Malu falou, é muito difícil para nós mulheres negras, principalmente no ambiente corporativo, né? A gente ter acesso, por mais que a gente tenha estudo, conhecimento, várias especializações, eu acho que todas nós aqui temos, né, a capacidade, porque nós corremos atrás de nos aperfeiçoarmos, aprendemos cada vez mais, mas a gente sabe ainda que existe a meritocracia, a gente sabe ainda qual é a colocação da mulher preta, né, num ambiente corporativo. E apesar de tudo isso, eu sempre, né, já engoli muitos sapos, como muitas daqui nós já engolimos, mas eu nunca me desanimei. Já chorei, sim, já saí de uma reunião e fui para o banheiro chorar, mas aquilo sempre me fortalecia. E eu voltava e falava, não, porque eu quero chegar no lugar onde eu imaginei, onde eu sempre sonhei, né? E o nosso caminho não vai ser fácil. Então, eu sempre falo que a educação me abriu portas, né? Eu tenho 2 faculdades e 7 especializações, então, gente, só não fiz É, mestrado. essa Fiz mulher gosta mestrado, de tive que, estudar. né, parar por outras questões pessoais, mas eu acho que esse é o caminho. Acho que para os nossos jovens, eu até falo isso, eu tenho sobrinhos jovens, né? Eu atuo numa ONG como voluntária, capacitação de jovens, e eu sempre falo para eles que o caminho é a educação, principalmente para os jovens da periferia. E nós aqui temos, né? Acho que temos o dever de abrir esses caminhos para esses jovens, para que eles possam entender que sim, eles vão conseguir chegar aonde eles querem chegar, mas não é um caminho fácil, a gente não tem que romantizar. Eu sempre falo isso para eles. Nossa, Ah, que e como incrível. que é gostoso, né, você abrir portas e depois você vê todo mundo chegando atrás, né. Uma coisa que eu falo muito com uma amiga nossa que é a CP, é que parou em nós, né, a gente toda essa parte que você falou que você sofreu, várias vezes você foi no banheiro e chorou, muitas vezes também aconteceu comigo e, né, com todas nós, né, e a gente não quer mais que ninguém passe por isso, então acabou aqui, ó, chegou aqui, bateu no peito, não, com Sim. você não vai acontecer, né, e isso de você falar da educação, quanto que ela é importante, e quanto que é importante também ter pessoas como vocês, e nós, né, também, né, Gemona minha, Sim. representando e inspirando. Cara, a gente chegou aqui, vem galera, vamos encher esse lugar, vamos deixar esse lugar colorido, vamos deixar esse lugar diverso, né? É muito importante. Olhar para vocês me acalenta muito, porque a partir desse encontro que nós tivemos no Aceleradora de Carreiras, eu pude ver que eu não sou uma exceção, que eu sou regra e que cada vez mais, se nos dermos as mãos, seremos uma regra cada vez mais fortalecida. Eu sempre digo, nós somos a ancestralidade dos que estão aí. Então, da sua filha, dos seus filhos, eu sou a ancestralidade. Da filha de U. U é a ancestralidade, nós precisamos deixar um mundo melhor para eles. Então, através das nossas lutas, e é como você falou, Evelyn, para aqui,
e a partir daqui vamos fortalecer e empoderar eles, né, qualificar. Então, uma outra coisa que eu acho que contribui muito para esse fortalecimento da próxima geração de pessoas pretas é o letramento racial e a identidade, né, porque Sim. pelo menos eu tenho 46 anos, para mim é tudo muito recente. Eu sempre soube que eu era uma mulher preta, mas há pouco tempo eu entendi sobre identidade racial, e isso fez uma diferença muito grande para mim. Essa geração agora já vem com esse poder. Então Sim. eu sempre digo para as meninas, eu digo: "Gente, nós somos mais potentes, porque nós precisamos passar por coisas que muitas pessoas não precisaram. Então o nosso poder é acima da média". Total. Verdade. E para quem, assim, que tá ouvindo, poxa, o que que é essa identidade? De que forma que você se descobriu? Ou como que esse conhecimento chegou até você? Porque acho que todo mundo que tá ouvindo aqui a gente pode falar: "Poxa, é uma forma da gente também trazer esse conhecimento para as pessoas que também estão ouvindo a E gente", né? até, mesmo você dizendo, você é uma advogada, você tem um conhecimento, né, Sim, você não é uma pessoa que não tem informação. E recente você teve toda essa questão racial. sim, Então talvez um seguigêmeo, né, esteja num outro, né, num cargo diferenciado, e inclusive eu fui num casamento essa semana, eu estava conversando com uns amigos, conversando com uma pessoa preta e ele tinha certeza que ele não era preto, eu olhava assim pra ele e falava: "Meu Deus do céu, essa pessoa ele não tem ideia de quanto que ele é preto", né, eu falando as coisas, pra ele e ele assim: "Nossa", sabe. Então, eu acho que é importante você, Malu, falar um pouco de como que você teve essa consciência mesmo, né, tendo uma bagagem de pais que te falaram: "Olha, educação, vai fazer", se você teve sempre pais que te mentoraram, né? sim. A minha entrada no mercado foi muito cheia de cuidados. Por exemplo, a minha faculdade eu fui aluna bolsista, mas o presidente da universidade era preto. 70% dos professores eram pretos, Que na legal. Fundação Visconde Cairu. Então, lá, eles diziam que preto podia tudo. Aí você faz uma faculdade bolsista, no meio de um monte de gente branca, com professores pretos. Eu já tinha uma autoestima muito elevada por conta disso. Só que quando eu fui fazer direito, eu acessei um ambiente que não era preto. Então, ali eu tive o primeiro contato com "eu não sou tão poderosa assim". Então eu tive que ir para o fundo do poço para me reinventar. A identidade racial me fez entender que, na verdade, tudo que a gente desconhece sobre nós, nos foi negado, não é que nós não tenhamos. Sim. Né? Não é que a gente não precisa fazer mais sacrifício do que ninguém, a gente não precisa estudar mais do que ninguém, a gente precisa realmente reconhecer os nossos valores e as nossas potências. Então, isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu lembro que quando eu botei trança, gente, que eu fui no Tribunal de Justiça, que eu cheguei de trança, parecia que estava entrando um ET. Assim, 2017, é recente. E 15 dias depois estava todo mundo de trança. Então hoje você chega no Ah, Tribunal de Justiça da Bahia, está todo mundo de trança. que incrível. Então, assim, é você entender que a gente não precisa se embranquecer para pertencer, sabe? Nós precisamos nos empoderar dos nossos valores, das nossas potências, da nossa força e fazer valer isso, impor com delicadeza. A gente não precisa ser as pretas raivosas, mas também a gente não precisa se calar para fazer parte. É saber realmente quem nós somos, como tudo que está aí foi construído por nós, essa é uma verdade, sem querer diminuir ninguém, mas fazendo valer os nossos espaços. É isso. Tem sido isso. É um desafio, né, acho que aos poucos a gente alguns ainda mais com essa questão de autoestima, que é uma coisa que, quando você tem desde a infância, isso já traz uma boa base. Sim. Pode ser que muita gente que ouça a gente fala: "Poxa, talvez eu vou ter que criar isso, eu vou ter que me estimular um pouquinho mais", porque talvez faltou essa base lá na raiz, vamos dizer assim, né, vamos na infância, Sim. adolescência. Então, assim, nunca é tarde. Inclusive a Lô, gente, é uma pessoa que tem autoestima lá elevada. Você falou autoestima, já pensei logo nela, né? Porque ela tá sempre sorrindo, tá sempre colorida,
sempre elevando, sabe, Gemona minha, todo mundo, deixando todo mundo com alto astral. E sempre foi assim, essa mulher, assim, que maravilhosa, que chega, já toma todo lugar, Lu? Olha, o Evelyn, você acredita que numa empresa onde eu trabalhei, a pessoa virou para mim e falou assim: "Por que que você está rindo? Por que que toda hora você está sorrindo? Não é cansativo?" Eu falei: "É cansativo para quem? Porque para mim não é." E aí eu pensei assim: "Será que eu tenho que me retrair?" Não, pelo contrário, toda vez que é feito algo que eu acho que é um desafio, eu levo para mim, encaro e continuo fazendo, né. Eu não vou deixar de ser a Lu, deixar de ser sorridente, porque está incomodando o outro, porque se diz respeito ao outro, não a mim, né. Mas isso não quer dizer também que eu não tenho as minhas lutas, os meus sofrimentos, os meus choros. Mas eu busquei isso como uma forma de combater qualquer tipo de adversidade que a gente tem, que é diário, gente, é diário, né. Então eu faço isso, até porque também, eu trabalho com felicidade corporativa, então isso também nos ensina as técnicas, né, saúde, bem-estar, então eu preciso estar assim para repassar para o outro, para repassar para as pessoas que trabalham comigo. E é uma forma que eu utilizei para me blindar mesmo, né. E aí a Malu falando sobre a questão dela ter chegado de trança, né, no tribunal, eu trabalhei uma das minhas formações, eu sou assistente social de formação, e eu trabalhei em alguns hospitais renomados aqui em São Paulo, e quando as pessoas e tinha alguns hospitais que a gente utilizava jaleco, e como eu passava visita, eu tinha que estar de jaleco, né, como um médico, como uma enfermeira, e as pessoas olhavam, né, reparando: "Mas você é médica, né, você é fisioterapeuta?" Porque eu estava de jaleco branco. E eu olhava, né, observava os olhares das pessoas. E eu usava também trança na Go, então as pessoas também olhavam mais ainda: "O que que ela está fazendo aqui?", né. No caso, elas poderiam imaginar: não, ela poderia estar lá como auxiliar de serviços gerais, como uma camareira, né. Sempre as pessoas colocando a gente no lugar que elas acham que a gente deve estar, né. Sim. E isso a gente vivencia isso a cada momento, né. E por isso eu utilizo muito do que eu tenho do melhor, que é o meu sorriso, que é brincar, que é descontrair, para combater isso. Porque senão a gente vai viver o tempo todo se lamentando, né, se vitimizando. A gente passa por todas as situações que uma mulher preta passa e que não é fácil. Só quem é mulher preta sabe, né. Sim. Mas a gente não pode deixar isso nos abater. Eu sempre falo isso. A gente não pode, não é fácil, a gente não vai romantizar, a gente não tem que se vitimizar, porém, a gente tem que sim expor tudo que a gente está sentindo. As dores que a gente está sentindo, porque você vai ensinar o seu filho, eu vou ensinar a minha filha, e assim as pessoas que estão aqui nos assistindo vai ensinar os seus, que não é fácil, mas a gente não pode abaixar a cabeça. Perfeito. E Lu, me conta como você trabalha com essa parte de saúde, né, dentro das organizações, o que que um segigêmono, quando ele pensa ali na parte profissional e saúde, quais aspectos que você fala assim: "Olha, que você precisa cuidar, que você precisa", dentro do ambiente organizacional? É o que hoje muitas empresas estão falando, né, que até então, há 3, 4 anos atrás, era muito difícil de trazer esse assunto para dentro das organizações, que é a saúde emocional, a saúde mental, né. Hoje as pesquisas estão aí, a gente tem vê um índice de muitos profissionais, principalmente jovens, que estão, né, com crises de ansiedade, com depressão, então é isso que a gente tem que cuidar. Eu vim de uma empresa aonde a gente fez um projeto e nós estávamos trabalhando com a alta liderança para que a gente pudesse, implantar esse projeto de saúde emocional dentro da organização, né, que até então as empresas elas acabavam, passando esses programas, essas questões para os planos médicos, né, para assistência médica, as empresas que têm esse benefício.
E era muito difícil, porque assim, olha, eu vou, se eu aceitar a implantação desse programa, eu estou assumindo que os meus profissionais estão doentes. Mas eles Sim. estão doentes, E né? a saúde mental é uma coisa que não se vê, né. A pessoa tá ali, tá com você, tá trabalhando, mas às vezes ela não tá É bem. o que eu falo, você vai, por exemplo, você tem um problema ortopédico, você vai, você passa na ortopedia, faz um raio-x e ali detecta, né, mostra. A saúde emocional não. Às vezes eu tô rindo aqui para você, mas você não sabe o que eu tô passando por dentro. Então hoje eu fico muito feliz, ainda é um passo muito pequeno que as empresas estão fazendo, mas elas estão reconhecendo a importância de trabalhar com a saúde emocional. Então, Bruna, respondendo a sua pergunta, é isso, é cuidar da saúde emocional, independente da empresa que você estiver, e até mesmo a saúde emocional, você tem que pensar desde lá de casa, né? Porque a saúde emocional não está relacionada somente ao trabalho, mas sim às questões pessoais, familiares, escolas. Tem muitas crianças, muitos adolescentes hoje que já estão fazendo terapia, porque é importante, porque tem a questão do autoconhecimento. E lembrando que a saúde emocional, cuidar da saúde emocional, é uma questão também de prevenção, né? Então, acho que o que eu posso dar aqui de dicas é isso, é ir para cuidar da sua saúde emocional. É, porque a gente às vezes acha que, tá fazendo terapia, tem que ter um grande ponto, um grande problema, mas não, gente. Às vezes a gente tá com excesso de informação, Sim. né, o tempo todo, excesso às vezes de trabalho, e a gente tem várias abinhas na nossa cabeça de demandas. É na casa, é o filho, é a escola, e aí será que acho que é bom a gente refletir, estamos sobrecarregados, não estamos sobrecarregados, preciso me cuidar, preciso de pausa, É, isso é e foi importante. o que a Lu falou, né, a Lu falou na questão da prevenção, não precisa estar Sim. não, é possível se prevenir, cuidar para que, né, não chega no estupim, né, que bacana. E outra coisa que eu queria perguntar para você, Malu, é que você tem um trabalho hoje super importante, né, que você até falou no comecinho sobre as mulheres. Conta um pouquinho desse trabalho e qual que é a importância dele, principalmente na sua vida. Na minha vida. Pergunta É, profunda. um parêntese, eu faço terapia, viu, gente? Eu acho que terapia é vida, não tem como a gente seguir sem o autocuidado, é olhar para dentro, né? Porque a partir desse olhar a vida fica mais leve, fácil não vai ser, mas vai ser mais leve. E também, através desse olhar, em 2017 eu fui convidada pelo Tribunal de Justiça para participar do programa Justiça pela Paz em Casa. Eu conheci a Lei Maria da Penha e descobri que violência não era só a violência física. A partir daí eu decidi que eu ia começar a trabalhar ajudando mulheres a identificar e aí se libertar de relacionamentos abusivos. Eu venho de uma geração que vendia que violência era bater. Então, a partir desse estudo, eu descobri que existe a violência psicológica, a violência patrimonial, o assédio moral dentro das relações afetivas e que muitas de nós desconhecíamos isso. Então, eu comecei a estudar e comecei a fazer um trabalho muito paralelo ao meu, sabe, sem intenção. Eu não sabia que isso era o meu propósito de vida e isso ia virar o meu trabalho. Então, eu estava conversando com a Evelyn no caminho para cá, esse projeto começou que seria só para o público direto, o consumidor final, falar para as mulheres o que é e ajudar elas a sair. Só que no ano passado foi instituída a Lei 14.457, que obriga as empresas a combater a violência contra as mulheres no ambiente corporativo. Isso é um ganho para a gente. Sim. Então, eu, mais uma vez, tive que colocar o outro projetinho de lado, porque a gente precisa aproveitar as oportunidades, não só comerciais. Eu sempre digo, Todas Livres, para mim, é a minha missão de vida. Tem um lado social, que eu não posso esquecer do comercial, mas o social me chama muito. Então, quando casou a lei com o meu desejo de ter o maior número de mulheres sabendo identificar quais são os tipos de violência, porque, gente, nós temos uma característica de reprimir as violências do nosso país. Nosso país trabalha muita repressão. Então, o objetivo da gente é a prevenção. Porque
que é o que o Lu falou, né, gente? Quanto mais a gente previne, menor é o dano. Então, esse é o Todas Livres, que aí ajuda Maravilhoso. E todas olha as esse nome, mulheres. né? Todas Todas livres. Eu tô livres. até aqui, ó, arrepiadíssima, porque é um trabalho super importante, principalmente quando a gente fala, né? Eu, como planejadora financeira, violência patrimonial, Sim. é uma coisa que afeta muito, né? Então, é uma das, né? Então, tem várias. E eu acho que é um assunto. Não vai dar pra gente explorar aqui esse tema, então assim, gente, Sim. coloca aí, quero mais, quero Parte saber mais 2, sobre saúde 3. mental, traz as meninas, e acho que a gente pode aprofundar muito nesses temas, né, gente? Estamos chegando na reta final, Gemona minha. Pois é, coisa rápida, né? Voa o tempo. E aí, primeira coisa, onde as pessoas podem encontrar vocês para tirar dúvida, para conhecer melhor o trabalho de vocês? Lu, onde te encontramos? No LinkedIn. Usem o LinkedIn, gente. Quem, No quem é LinkedIn. Seguigêmono que não tiver LinkedIn, a gente vai lá, ó. Puxar a orelha, né, gente? Porque todo Seguigêmono tem que ter um LinkedIn, tem que ter um currículo ali atualizado, tá ali naquela rede, porque aquela rede é a rede de oportunidades e de conexão para a carreira. Exatamente. Onde te encontra, Lu? Então, estou no LinkedIn como Luciane Xavier, também estou no Instagram, né? Posso deixar aqui também o meu contato no grupo do WhatsApp, podem me chamar. Quem estiver aí nos assistindo, né? Recursos humanos, a gente bate um papo, porque acho que trabalhar com pessoas é uma coisa que me faz brilhar os olhos, né? E eu acho que a gente sempre fala, né, que os recursos humanos, por mais que tenham áreas que não gostam de recursos humanos, mas ele sendo bem estruturado e estratégico, ele acolhe as pessoas, né? Então, quem quiser mais falar sobre cuidar de pessoas, saúde mental, saúde corporativa, qualidade de vida, felicidade corporativa, podem me procurar, estou à disposição, né, para bater um bate-papo. Aproveitando também, lógico, eu tenho um programa de mentoria. Hoje eu mentoro 8 mulheres negras da periferia, com iniciação de carreira, transição de carreira, né? Também faço parte do grupo de mentoria do Instituto Jolim Embraer e também dos Mulheres do Amanhã, Instituto Mulheres do Amanhã. Então, eu fico também à disposição. Gente, ó, Obrigada. sabe o que é mais incrível? É que é isso, já tem uma rede de contato. Aqui o Gêmona é isso. Então, uma vez Gêmona, sempre Gêmona. É Sempre. isso. Vamos lá, Malu. Eu estou no LinkedIn também, Malu Marija, e o Todas Livres. Façam o LinkedIn, realmente, não tem como viver sem LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn hoje é a rede mais importante, né? Então, é lá que nós estamos conversando sobre combate à violência, sobre prevenção à violência no ambiente corporativo. E é isso. Ai, que incrível. Deixa eu até aqui já dar uma lembrancinha para vocês, um mimo Do aqui do Tigê. do Gêmona para vocês, tá bom? Porque senão minha mãe vai me matar, que ela já tá ali toda a Obrigada. gravação, ela fica Tia Vanita. Não esqueçam, não Inclusive, ela esqueçam. está maravilhosa com essa Linda roupa. mesmo. Gente, eu queria agradecer, antes de mais nada, a Evelyn e a Bruna pelo convite. Mais uma vez, eu reforço aqui que o trabalho de vocês é impactante, sim. Eu acredito que vocês estão incentivando outras pessoas, principalmente esses jovens que buscam transformar, e vocês são inspiração. Tenho certeza disso. E continuem. Ai, E como que a gente aqui não fica? para, não para, não para, não. Não vai parar nunca. Não, e eu falo, gente, tem uma hashtag lá no meu detox que é movimento gera movimento. Isso. É isso. É um contato, é uma saída. Então, assim, a gente encontrou, pelo menos eu encontrei as meninas num evento e elas estão aqui com a gente hoje. Então, é isso, continuem em movimento. Talvez a gente vai ter que diminuir o ritmo, alguns momentos a gente vai acelerar um pouquinho mais, mas movimentem-se. E é isso, gente. Vou parar de falar, porque senão vem aqui o choro, borra a make e todo esse glamour vai para água abaixo. Mas mais uma vez, super obrigada pela participação de vocês. E Seguigêmeos, não esquecem de compartilhar esse vídeo aqui com pessoas que vocês sabem que precisam ter aquele empurrãozinho na carreira, né, Gemona minha? Exato, gostou? Dá um like. O seu like faz com que o YouTube entenda. Nossa, que conteúdo maravilhoso. Deixa eu passar isso para mais gente. Então, apoie o Gêmona dando seu like.
like, comentando aqui. Isso é muito importante pra gente. E se você é uma empresa e gostaria de patrocinar o Gêmona, apoiar mais pessoas, só chegar aqui que tem um link aqui embaixo para falar com a gente. É isso. Tá bom? Até o próximo episódio. Gratidão, Tchau. gente. Tchau, Tchau, tchau.